É super importante, de fato, ressaltar o quanto o Carluxo, como é conhecido, e temido, merece um senhor elogio. Foi uma enxurrada de acusações, Sim. absolutamente sem nenhum fundamento. Sem nenhum fundamento. O presidente acerta em escancarar para a população brasileira o seu dia a dia. Sim. O presidente, quando vê algum assunto nebuloso, ele manda abrir e transmite. Como ele fez na reunião ministerial. Eu vejo quanto o presidente sofre com cada morte dos brasileiros. Eu testemunho quando o presidente sofre quando não tem arroz e feijão no prato do brasileiro. É incontestável que o mobile veio para ficar. Por outro lado, nós temos quase 80 milhões de brasileiros que só tem TV aberta como meio de informação. O desespero jornalístico por tudo que o presidente vem a quebrar do sistema. E eu saquei bem sacada a arma. Toda a coragem do criminoso se transformou em covardia. Ele virou e falou: não atira, não atira, não atira, não atira. Brasília, a cidade que determina o rumo dos 210 milhões de brasileiros. Um lugar que desperta desconfiança em muita gente. E não é sem razão. Você sabe do que eu estou falando. Mas nos últimos tempos, o Brasil está começando a mudar. E goste ou não, essa mudança passa por aqui. Em uma era de fake news, onde a credibilidade da grande mídia se destrói a cada dia, o cidadão quer conhecer de perto a verdadeira revolução que vem ocorrendo em nosso país. Políticos, artistas, ativistas, personalidades de diversos setores que impactam a vida do povo brasileiro vão estar aqui. E você vai conhecer a verdade, descobrindo o que o Brasil precisa saber. Fala pessoal, muito obrigado a todos vocês que já são inscritos no canal. E a gente está hoje aqui com o Brasil Precisa Saber, que tem tudo a ver com a internet, com os meios de comunicação, porque a gente vai bater um papo com o Fábio Van Garten, que é o SECOM, chamado Secretário de Comunicação, né, Fábio? E como sempre, inicialmente, a primeira pergunta que a gente faz, a gente deixa aberto aqui para você contar um pouquinho da sua trajetória profissional e como é que foi até chegar no posto de hoje aqui na SECOM. Bom, Duda, amigos do canal, obrigado pelo convite. É uma honra, é uma estrela das plataformas digital, uma celebridade digital. Sou nada, a gente que agradece aqui porque a entrevista aqui é raridade. Obrigado pela moral. É verdade, eu não sou de dar entrevista. A minha função junto ao presidente é fazê-lo brilhar, assim como os atos dele e os ministros do governo. Eu sou avesso aos holofotes e tenho que criar pontes para que as boas ações do presidente sejam noticiadas. Para quem não conhece a minha história, eu sou advogado, sou pós-graduado em marketing de serviços, fiz carreira que todo estagiário de direito faz, fui estagiário de juiz, fui estagiário de escritório de advocacia e a minha paixão sempre foi comunicação. Sou filho de pai cardiologista, não tenho padrinho na área de comunicação, e resolvi largar o direito já como advogado e fui fazer um estágio no SBT. Carreguei câmera, montei cenário, passeei pelo SBT já como advogado e ninguém entendia por que um estagiário no marketing ia trabalhar de terno lá na Anhanguera, em São Paulo. Mas aprendi muito. Depois trabalhei em produtoras, trabalhei em agência de publicidade. E um belo dia o meu telefone tocou. Era o sobrinho do Silvio Santos, que foi presidente do grupo, Guilherme Stoliar, um dos meus mentores profissionais, que me pediu para fazer uma lista de uns anunciantes que anunciavam na Globo, na concorrente dele, no horário nobre da programação. Então eu comprei um videocassete, um caderno e fazia uma TV escuta e identificava e elencava quem eram os anunciantes que estavam na Globo para que o SBT e os seus executivos fossem para cima desses anunciantes e trouxessem para a casa, para o SBT. O serviço deu muito certo, com um videocassete e um caderno, eu fazia uma TV escuta e sempre fui muito estudioso. Inovei em dados e nasci assim a minha empresa que passou a ser referência no mercado de pesquisa de mídia lá em São Paulo, que chama Controle da Concorrência. A gente foi pioneiro em relatório de merchandising em televisão, a gente foi pioneiro em relatório de presença de celebridades, artistas, em publicidade.
e sempre concorreu com o gigante monopolista que era o Ibope. O Ibope sempre foi o gigante que fornecia dados de mercado para o mercado publicitário todo. Quem é o mercado publicitário? Agências, emissoras e veículos de comunicação. A minha empresa nasceu pequenininha, se tornou referência lá em São Paulo, passei a atender o mercado publicitário todo, de 98, 99 até 2016, 17, quando eu tive o meu sistema copiado. E foram para cima dos meus clientes. Isso me tirou da zona de conforto e eu fui varrer o mundo para ver quem poderia competir com o Ibope na medição de audiência de televisão. Monopólio esse sempre muito contestado, dado esse muito contestado, que favorecia A ou B. Eu tenho uma suspeita de quem possa estar favorecendo, mas mais para frente a gente fala sobre isso. Exato. E aí eu fui parar em Nuremberg, no interior da Alemanha. Olha. Encontrei uma empresa, a gente juntou um grupo de empresas interessadas e trouxe para o Brasil uma alternativa ao Ibope na medição de audiência de televisão. Pela primeira vez no Brasil, a gente tinha uma multinacional concorrendo, inovando na medição de audiência de televisão. Ela escancarou as falhas do fornecedor. Que ano que era mais ou menos isso? 2014. 2014, 2015. A gente inovou nisso, deu transparência na medição de audiência. O Ibope acabou sendo vendido para um grupo inglês e o Brasil mudou de patamar, um pouquinho que ainda fosse, na medição de audiência de televisão. Nesse mesmo período, 2016, 2017, eu fui apresentado, junto com o nosso amigo Meyer Nigri, num jantar. Eu lembro. Com 4 pessoas. Essa era uma das perguntas. Como é que conheceu o presidente Jair Bolsonaro? Um jantar em São Paulo, no Jardins, onde você estava, mais 4 pessoas estavam. Nosso amigo comum Meyer, amigo do presidente. E Deus dê uma recuperação a ele rápida e tranquila. E me encantei com o discurso do presidente. Pessoa essa com propostas claras, com propostas conservadoras, com propostas de reconstruir o Brasil, que vinha de terra arrasada, sempre muito contestado. E mantive contato com o então deputado, que tinha o sonho de virar presidente, com 3% das intenções de voto. Ou nem isso, né? Quase nada ali. Realmente 2016. 2016, 2017. Ainda estava no período que era chacota, Sem até depois dúvida. passar a ser uma pessoa temida, né, pela concorrência política. Vale frisar que o Meyer ficou responsável pela articulação com empresários, sempre de forma informal. Sim. E eu passei a contribuir também com ele de forma informal, mas muito satisfatória, na aproximação dele com veículos de comunicação. Obviamente, os que não o atacavam de manhã, de tarde e de noite. O que eram poucos, mas a gente construiu um posicionamento dele junto aos donos dos veículos lá em São Paulo. Desde então, 2017, 2018, antes da campanha ser constituída de forma formal, a gente ficou em contato, trocava zaps, fazia algumas agendas em São Paulo com ele, na medida do possível que ele ia, antes, repito, da campanha ser estruturada formalmente. Surge o núcleo do Rio de Janeiro, da campanha, que de forma ostensiva, gratuita, afastou a turma de São Paulo. Afastou eu, afastou o Meyer, afastou o Naban. Os poucos amigos do presidente, apoiadores de São Paulo, foram afastados. Monopolizaram o canal e o acesso ao então candidato. Ao então candidato. Com interesses próprios, não com interesses... Sofremos ameaça da turma do Rio de Janeiro, não foram leves, e assim seguiu o barco. E a gente continuou contribuindo. O Meyer sempre na articulação com empresários, eu sempre na articulação com mídia e veículos de comunicação, até que veio o episódio do 6 de setembro. Véspera de feriado, eu estava em Maresias na praia, já com a família, quando um jornalista me liga e pergunta: Fábio, você está sabendo o que aconteceu com o candidato lá em Juiz de Fora? Aí eu falei: não sei. E aí eu vi uma manifestação do senador Flávio, dizendo que graças a Deus tinha sido um corte superficial e que o candidato estava bem. À medida que as notícias foram aparecendo, a gravidade também, infelizmente, apareceu. E nesse momento, de novo, a gente teve um momento de
de iniciativa que eu reputo bastante decisiva, eu liguei para o meu pai, que é cardiologista, e falei: pai, o presidente sofreu um atentado lá em Juiz de Fora e ele está com hemorragia gástrica. Eu não tenho mais detalhes. Quem é o melhor do Brasil para isso? Meu pai virou e falou: é o Macedo. Eu falei: a gente precisa mandá-lo para Juiz de Fora. Nesse momento a gente fez uma conferência telefônica, eu, meu pai e o Meyer. E a gente mandou o Macedo para Juiz de Fora. O Meyer disponibilizou um helicóptero para o teto do Einstein, pegou o Macedo. Um outro colega nosso, o Vitor, levou Meta. de monomotor o Macedo, de Jundiaí, num voo noturno, com tempo ruim, para Juiz de Fora, onde, graças a Deus, o resultado da história todos sabem. Sou filho de médico e sei que não se visita paciente em hospital. Eu vi o presidente chegando no Einstein, numa condição péssima, onde o 5º andar da UTI estava fechado para ele, e nesse momento eu me afastei, eu e o Meyer, e só fui vê-lo novamente depois, 50 dias depois. Até porque esperamos pela recuperação mínima dele, e também, obviamente, pela blindagem do núcleo carioca, que impedia que os amigos de São Paulo se fizessem presente. Era um momento conturbado da campanha, onde dizia-se que o Paulo Guedes estava de malas prontas para deixar a campanha. Era um momento onde dizia-se que a chapa estava derretendo. Era um momento... Aliás, toda semana tem, né? Os nossos amigos aí da imprensa fazem questão toda semana botar um ministro na roda para... Enfim. E aí... foi um momento muito importante, onde o presidente já resgatava a sua saúde, da primeira ou da segunda cirurgia. E o Paulo Guedes, a gente ligou para ele desse encontro do quarto do Einstein e pediu que ele viesse bater aquela foto tradicional que varreu o mundo, o presidente de pijama do hospital e o Paulo Guedes do lado dele. Num segundo momento veio o general Mourão também para mostrar que a chapa tinha coesão e que nada do que se falava era verdade. Sim. Mas vamos concentrar agora aqui na SECOM. Repertório aí detalhado, sensacional, até um depoimento. Mas aqui na SECOM, Fábio, fala ao pessoal, o que é que faz o SECOM? Quais são as atribuições aqui da secretaria que você comanda? Eu herdei a SECOM, eu cheguei aqui na SECOM não no começo do governo, também por uma briga política, também pelo núcleo carioca. Herdei uma SECOM onde a comunicação estava sendo vilanizada, onde a comunicação era percebida como desperdício de verba pública, contrariando tudo que eu aprendi e tudo que eu preguei a minha vida toda. Todos os contratos de assessoramento de comunicação do presidente foram extintos, todos os contratos também foram objetivos de robusta auditoria. Grande parte dos contratos foram extintos de forma injustificada. A relação com os veículos, a relação com os fornecedores e a relação com o próprio time da SECOM foi completamente inflamado de forma errada. O ministro, à época, do qual eu estava abaixo, em nada entendia de comunicação, o que provocou também grande dificuldade e turbulência com o ecossistema publicitário. Deixa eu só abrir um parênteses aqui só. Você é muito polido, muito educado, mas eu acredito que eu ainda tenho imunidade parlamentar. Para você que não está entendendo, meus caras, Grupo Carioca significa Bebiano, e o ministro que ele está se referindo aqui é o general Santos Cruz, que saiu do governo, foi na CPMI da fake news e até hoje faz uma ostensiva oposição ao governo. Inclusive desagradando muitos militares, que não é essa conduta que é esperada, né, de uma pessoa que chega ao posto de general. Mas concluindo, desculpa te interromper, Fábio. Posto de forma bastante transparente, que sempre ele é característica, eu cumprimento por isso. Herdei a SECOM desmotivada. Tava basicamente o quê? Tinha 0%, tinha quase nada para trabalhar aqui. Chegou no local que onde você era como é que se fala? O rei posto ali, mas sem um reinado, sem braços, sem instrumentos, não conhecia a máquina pública e a gente tinha que aprovar a nova Previdência. Esse era o primeiro desafio. 30 dias depois da minha chegada, já tinha sido brifado uma campanha totalmente equivocada, onde não se tinha
um mix de meios correto, era um tema impopular, onde em tese você retira direitos da população. Por outro lado, se não faz, o país quebra. Então, o meu primeiro grande desafio foi rebrifar as agências e convencer e mostrar a importância da reforma da nova Previdência para a população, para que pressionasse o Congresso, para que a gente tivesse êxito nesta bandeira. A nova Previdência foi de fato aprovada, uma conquista do presidente, uma conquista da campanha, uma entrega da campanha que tanto o presidente falou. A gente teve números espetaculares da campanha, a gente teve casa de bilhão de engajamento, a gente teve casa de centenas de milhões de visualizações das peças publicitárias nas plataformas digitais, a gente teve presença nacional. Aqui no Brasil, algumas pessoas foram até para a rua pedindo para ver a reforma da Previdência. Acho que isso aí só aconteceu aqui no Brasil. Exatamente. Em lugar nenhum no mundo eu vi isso daí. O que resulta é que a nossa comunicação foi super bem executada, com pouco dinheiro, com um mix de meios técnico, trazendo tudo que eu aprendi na minha trajetória na iniciativa privada para a iniciativa pública. Cabe ressaltar que todo mundo pensa que a SECOM é gigante. A SECOM é pequena. A SECOM tem, se eu não me engano, 168 colaboradores. Repito, 168 colaboradores, 2/3 deles absolutamente de áreas meio. 2/3 dele, o que é área meio para quem não sabe? É jurídico, é estrutura, RH. Então, não podemos confundir o tamanho da EBC com o tamanho da SECOM. Para quem não sabe, a EBC é um canal de televisão com rádios e televisão que tem aproximadamente 1.900 funcionários. Promessa do presidente era de extingui-la, e ele caminha para uma privatização ou uma extinção na medida em que a normativa permitir. Nem tudo que o governo quer fazer a gente consegue por restrição legal, que fique muito claro isso. Eu vejo o sofrimento do presidente, as amarras que o centro de governo tem em fazer a coisa acontecer com uma velocidade maior e mais rápida. Cito aqui um exemplo da SECOM. Desde que eu cheguei, e todo mundo sabe, eu tento fazer um edital de publicidade. E não consigo. As amarras não andam, a burocracia emperra, anda com uma velocidade muito mais lenta do que a gente desejaria, diferente da iniciativa privada, onde as coisas fluem mais rápida e mais dinâmica. O que a gente tenta fazer aqui dia e noite? Trazer o dinamismo da iniciativa privada para a esfera pública. Assim como muitos que vieram da iniciativa privada para acompanhar o presidente. Respondendo mais objetivamente a sua pergunta, o papel da Secretaria de Comunicação da Presidência da República é dar luz, comunicar a população, mostrar à população brasileira e internacional as bandeiras do Brasil. Os atos do presidente e de seus ministros. A Secretaria de Comunicação da Presidência da República é responsável pelas principais bandeiras, não só do centro de governo, como também de todos os ministérios que compõem o governo. A SECOM, ela passou a ser até elogiada por o pessoal da internet, youtubers que apoiam o presidente Jair Bolsonaro, principalmente nesse ano. A que você atribui essa melhora digital da SECOM? Será que tem a ver também com a criação do Ministério da Comunicação ou não? Na verdade, é um processo contínuo de aprendizado. Por iniciativa nossa, a gente criou um perfil de maior engajamento da esfera pública, é o SECOM Você. Na verdade, até quem idealizou o nome, que é um nome super inovador, foi a minha esposa, numa ida numa estrada, que é para trazer de fato os apoiadores no universo digital, que os apoiadores já vêm surfando essa onda e me ensinando isso. Eu venho da praia de mídia off, TV, rádio. O meio digital veio para ficar, veio para cutucar, veio para tirar todo mundo da zona de conforto. É um meio quente, com informação quente. E aí eu tenho que fazer uma menção especial ao filho do presidente, que teve um papel protagonista na eleição, que é seu irmão Carlos, do qual, ao contrário do que a imprensa diz, não corneta aqui na SECOM, assim como nenhum outro dos filhos. Que tem gente da imprensa até que fala, né, que os filhos é que comandam a comunicação. Vamos deixar claro aqui qual é a câmera, essa daqui, né? Vamos deixar claro para essa daqui. Os filhos do presidente não mandam, não participam, não têm ingerência aqui na comunicação do governo. Eu os tenho com amizade. O senador Flávio
Carlos, Eduardo, Renan e as meninas do presidente também. A Laurinha também. Também. Daqui a pouco vão dizer isso. Mas eu interpreto e eu reputo ao vereador Carlos como sendo um visionário. E não tinha relacionamento com ele. Cruzei poucas vezes durante a campanha, ao contrário de ti, que é de São Paulo. O Carlos viu que poucos viram. Primeiro, a força do digital. E segundo, em otimizar uma verba quase ínfima, os 2 milhões que o presidente fala que gastou numa campanha presidencial. Teria sido muito menos se o pessoal núcleo lá do Rio de Janeiro não tivesse contratado determinadas pessoas e empresas para fazer coisas ali. Enfim. Na revelia do presidente. Sim. E graças ao Carlos é que não foi tomado, né, do presidente Jair Bolsonaro a questão da rede social, porque o que tinha de gente querendo Rio de Janeiro, querendo as senhas que passar, não, é um nível profissional, porque vocês são muito amadores, a gente vai dar um upgrade e tal. Só que o Carlos, ele tem como a principal, acho que a principal característica dele é a seguinte, é farejar vagabundo. Cara, o cara deu uma pista que é vagabundo, já era. O Carlos já fareja, já vê, e com ele não tem papo, não tem papo mesmo, tá? Não adianta você querer ficar, não, toma um café, não, vamos ver isso aqui. Com ele, a história é outra. Eu acho que é super importante, de fato, ressaltar o quanto o Carluxo, como é conhecido, e temido, merece um senhor elogio. Não, tanto que o presidente, depois de ter sido eleito, ele fez uma entrada no Jornal Nacional ao vivo. A única pessoa que o presidente citou na parte de elogios foi o Carlos Bolsonaro, por ter feito realmente essa parte da campanha, porque se lembrar, a facada no período eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro ele ficou 77% do tempo de uma campanha eleitoral preso numa cama de hospital. Ou no hospital, ou no final depois em casa ali, fazendo as lives, né, que dá para fazer. Então, assim, tirou da rua, ficou 100% digital. Então, para finalizar, merece esse disclaimer, merece essa observação que poucos sabem e reconhecem, até porque a imprensa também critica demais. Eu vi o Carlos não arredar o pé de um sofazinho pequeno, onde mal dava para dormir, todo o tempo que o presidente ficou internado nos hospitais onde ele passou, nas mais diversas cirurgias e procedimentos que ele sofreu. Isso, ninguém vai apagar da minha memória o papel que o filho teve com o pai. Isso é o maior de todos. Isso é o que o meu ensinamento judaico, e está presente nos 10 mandamentos, é respeite o pai e a mãe, e o que eu vi o Carlos fazer, poucos fazem. Sim. Mas a gente falou aqui de reforma da Previdência, e quais outras campanhas de sucesso aí da SECOM você consegue citar para a gente? Porque durante a pandemia também teve muita questão da SECOM, principalmente com informações fidedignas. Eu acompanho o SECOM Você, e às vezes eu mesmo vou lá e printo o tweet e jogo nas minhas outras redes sociais. Como é que foi aí a questão da pandemia e outras campanhas da SECOM? Voltando também um pouco à sua pergunta anterior, a mudança de percepção da SECOM é um processo de aprendizado. Eu venho do mundo offline e percebi que a velocidade da comunicação pública exige uma presença digital muito grande. A gente criou o SECOM Você, que é o perfil público, o perfil do governo com maior engajamento, e eu tenho que cumprimentar o time digital, onde o Matheus Colombo lidera esse time com bastante assertividade, com bastante dedicação. Um abraço para o Matheus. A gente está fazendo livro junto, inclusive. Eu sei. É uma turma onde eu demorei a encontrar o time certo. Eu reconheço isso, porque eu também vim de São Paulo e não conhecia ninguém em Brasília. Foi difícil de formar o Dream Team da comunicação, e eu entendo que a SECOM atual, ela vive o seu melhor momento desde que eu cheguei aqui, com presença nas redes, com articulação política. A gente tem Felipe Pedri, Stefani, Dondelli, é um time que passou a ocupar espaços na articulação política. Roberta, merece o meu total aplauso a esses colaboradores que passaram a contribuir e levar a SECOM ao melhor momento dela desde que eu cheguei.
Então, a SECOM passou a ter presença, a SECOM passou a ser ouvida, a SECOM passou a ser pauta de outros veículos, a SECOM passou a alimentar outros ASCONs, a SECOM vai fazer um evento grande no SICOM para trazer todos os ASCONs da esplanada, a SECOM passou a ter um relacionamento mais próximo com o gabinete do presidente, para tentar participar das agendas, contribuir no planejamento, trazer tudo que a gente aprende da iniciativa privada para o dia a dia do presidente da República. Com relação às outras campanhas, a gente fez a campanha de enfrentamento da violência contra a mulher, ganhamos 2 prêmios com essa campanha. A do silêncio, né? A do silêncio, da música, da Simone Simaria. O Damares teve uma sacada muito interessante da música, né? A música passava... A música foi feita exclusivamente para a campanha. Uhum. Mas inicialmente ela passava sem som. Exato. Né? Que eram as mulheres sem voz, etc. Fomos premiados em 2 categorias nessa campanha. A gente, obviamente, fez a campanha do Covid, conforme você bem fala. A gente sempre se ateve às 2 bandeiras do presidente e do ministro Paulo Guedes, das 2 ondas, a onda da saúde e a onda da economia. Nunca deixando a economia de lado, nunca menosprezando o ser humano, ao contrário do que a grande imprensa faz e fala. Eu vejo quanto o presidente sofre com cada morte dos brasileiros. Eu testemunho quando o presidente sofre quando não tem arroz e feijão no prato do brasileiro. Eu convivo muito com o presidente desde as 5 horas da manhã, quando começa a disparar zap, até as 9 horas da noite. Quer ver o Brasil dar certo. Esse é o maior, meu maior fator, meu maior motivo de estar aqui. É o quanto eu enxergo no presidente da República a vontade dele de querer acertar. Uhum. Para nós que estamos aqui, entre aspas, do lado de cá do balcão e temos uma proximidade com o presidente Jair Bolsonaro, a gente consegue ver com facilidade essa garra, essa vontade, né, do presidente de querer acertar, melhorar as coisas e, por vezes, ainda querendo fazer o certo, tendo que vencer resistência de pessoas que querem fazer o errado ou não deixar que o presidente faça o certo. Porém, como bem dito e bem sabido, né, uma parte, e eu nunca generalizo, uma parte da imprensa só dá conta de tentar fazer a pior interpretação possível, às vezes até entrando ali na esfera da fake news. Por que existe essa relação, e aí eu falo aqui dos grandes veículos, notoriamente Globo e Folha, por que tem essa relação tão conturbada com o presidente? Fazendo o papel do advogado do diabo, será que não seria, assim, conveniente tomar um café, acertar os ponteiros, ver se consegue achar um meio termo? Porque parece que é uma guerra particular já, onde a Globo, inclusive, já chegou a acusar o presidente de suspeita de envolvimento do assassinato da vereadora Marielle Franco. A que você atribui essa relação com esses meios de comunicação? Eu vejo alguns fatores que contribuem para isso. Com o advento do digital, a política de remuneração do digital é uma política decorrente de cliques. Quanto mais espalhafatosa for a manchete, mais tráfego vai gerar. Quanto mais fantasiosa for a manchete, mais audiência vai ter determinado veículo, determinada plataforma. Por outro lado também, as plataformas se automedem. Você não tem um terceiro que mede o tráfego de cada veículo digital. Você tem institutos de pesquisa digitais sempre muito contestados, é uma métrica muito infeliz. Respondendo objetivamente, você tem o que compõe o desespero jornalístico por tudo que o presidente vem a quebrar do sistema, inovar no sistema, a política contrária à concentração de verbas, redesenha a distribuição de verbas. Nunca teve uma SECOM tão técnica, nunca teve uma SECOM tão criteriosa na distribuição de verbas. O presidente me cobra isso todos os dias. É chamada mídia técnica, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ou seja, a gente leva em consideração inúmeros critérios, não só audiência de televisão, adequação, perfil, engajamento, uma série de requisitos para investir em cada centavo que vem do contribuinte. Que vem do contribuinte. E antigamente não tinha isso, Fábio? Você tinha um pouco de paparicação política, você tinha um pouco de bajulação, você tinha menos a técnica e mais a velha política, que é contrário do que o presidente me orientou. Fábio, vai lá e executa o que você fez e faz na iniciativa privada, traz para cá. Esse foi o briefing dele para mim. Porque conversando às vezes até com pessoas de outras emissoras que não a Globo,
é quase que uma reclamação permanente deles, né? Fala que, olha, existe sim um privilégio onde existia, né? E um direcionamento maior para a TV Globo. Isso é verdade? Isso acontece tanto na esfera privada, o modelo de negócio, o ecossistema publicitário é um ecossistema arcaico, é um ecossistema único que não se repete em nenhum outro país do mundo. Você tem elementos do ecossistema publicitário que são peculiares do Brasil. Você tem concentração de direitos. E aqui eu parabenizo a nova gestão da EBC, na pessoa do presidente da EBC, o Glenn Valente, onde de forma bastante veloz, em conjunto com a SECOM, conseguiu transmitir o último jogo da seleção brasileira. Verdade. E a população brasileira ia ficar sem assistir o jogo do maior ativo do Brasil, que é a seleção brasileira, que tanto os brasileiros amam. E quanto que a EBC pagou para ter direitos desse jogo? Zero. Vale deixar claro também que não houve nenhum emprego, nenhum real de esfera pública. Agradeço novamente, já agradeci anteriormente, na pessoa do Rogério Caboclo, presidente da CBF, do secretário-geral Walter Feldman, que foram firmeza total. A cessão dos direitos do jogo Brasil e Peru, que foi ocorrido em Lima há 3 semanas, um mês atrás. Entendo que o futebol brasileiro, aqui alarga um pouco a pauta, o futebol brasileiro é um ativo enorme do Brasil. O Brasil é referência no esporte, é sinônimo também de um ecossistema bastante promissor. E aqui a gente tem na camisa do Flamengo uma iniciativa do presidente da República, que infelizmente prescreveu a MP 984, onde falava sobre a redistribuição dos direitos, em outras palavras, a lei do mandante, onde o mandante do jogo teria a capacidade, a possibilidade de comercializar o seu jogo com o veículo que desejasse. E isto, na forma que é hoje, não ocorre dessa maneira. A MP 984 vigiu pelo prazo legal. Infelizmente, o Congresso não pautou e ela caducou pelo tempo. Isso aqui é um gentleman. Deixa eu botar as palavras certas aqui, dar nome aos bois. Rodrigo Maia deixou caducar a MP porque ele inaugurou uma era onde ele deixa... Esse aí eu nem sei se foi esse o caso, tá? Mas em que ele oferta à oposição MPs do governo para que caduque. E ele fala que isso daí é uma maneira de você, não, a democracia, etc. e tal. Eu vejo como uma conduta, no mínimo, equivocada para ser eufemista, porque essa MP, ela não só copia os modelos de sucesso da Europa, como ela também dá a possibilidade aos jogadores, aquele jogador lá do Resende, do Boa Vista, do 15 de Jaú, times que não têm grandes... A MP dá visibilidade a pequenos times, a MP oxigena financeiramente todo o ecossistema de futebol. Do jeito que temos hoje, os times têm dificuldade de comercializar suas camisas, os times têm dificuldade de vender seus ativos, suas propriedades de mídia. Os jogos de futebol são transmitidos às 10 horas da noite, quando muitas vezes acaba o jogo, não tem mais transporte público, para os torcedores voltarem para suas residências, e eles acordam cedo no dia seguinte para trabalhar. Quem determina o horário de transmissão é a grade de programação de uma emissora monopolista que concentra os direitos e exibe os jogos que quiser, no horário que quiser, nos dias que ela quiser. Então, ao meu ver, e aos olhos do governo, o ecossistema do futebol poderia ser melhor manuseado, melhor distribuído, sempre com muita liberdade econômica, que é uma bandeira do governo. Sim, sim. A gente adoraria ver o Neymar jogando aqui, eu adoraria ver o Neymar jogando no meu São Paulo, eu adoraria ver o Cristiano Ronaldo jogando no seu time. No Botafogo. É isso. Quem mais? O nosso senador Flávio Bolsonaro ia querer ver quem no Vasco? Ia querer ver quem no Vasco? Talvez o Messi? Por que não? Por que não? Então, a MP 984, eu participei ativamente, vi o empenho do presidente em fazê-la vigir, assim como a MP dos balanços. Sim, dos balanços empresariais, né? Isso, na imprensa oficial. Assim, não há nenhuma razão. Tem MP da liberdade estudantil, da regularização fundiária. Se for aqui, a gente vai falar meia dúzia, mas... Nenhuma razão para as empresas continuarem investindo em páginas e páginas de jornais,
Jamais menosprezando o meio. O jornal físico tem uma importância muito grande, muito relevante. Eu adoro pegar o jornal no papel e leio todos os dias. Agora, não há razão para que empresas gastem dos seus orçamentos, muitas vezes muito apertados, para publicação de balanço, onde uma mera URL poderia conter e contemplar toda a obrigação legal desta publicação, a custo zero. E, novamente, esta MP caducou meramente por antagonizar uma bandeira do presidente Bolsonaro. Há a possibilidade de, ano que vem, ser reeditada essa MP? Sem dúvida nenhuma, jamais querendo me meter e invadir a área de articulação política, mas eu entendo que em janeiro o governo deveria retomar com força as duas MPs e reeditá-las, tanto a dos balanços, a publicação dos balanços, quanto a MP do futebol mais livre, MP do mandante. Um passarinho amarelo aí passou aqui no meu ouvido aqui, cochichou que acho que vai acontecer esse ano que vem. Vamos ver. Fábio, Porra pra isso. A gente falou muito aqui de eleição, você detalhou com precisão aqui um momento crucial, né, da facada, etc. Depois a vitória do presidente, o início dos trabalhos aqui na SECOM. Mas muita gente tem a percepção que o presidente foi eleito nas redes sociais e acha que é um desperdício de dinheiro você investir dinheiro da comunicação em televisão. Essa visão está correta, está equivocada? Como é que você enxerga esse cenário aqui na política nacional? Eu tenho uma opinião muito firme. A boa comunicação é aquela comunicação onde faz corretamente o mix de meios. Nós temos quase 1,8 vezes aparelhos por habitante. Nós temos mais aparelho do que cidadãos brasileiros, do que a população brasileira. É incontestável que o mobile veio para ficar. Por outro lado, nós temos quase 80 milhões de brasileiros que só tem TV aberta como meio de informação. Então, quase metade da população, né? Somos 210 milhões. Para você ter ideia, você sai do raio de São Paulo ou sai do raio de Brasília. Eu fui para Chapada com o ministro Salles, né? Fui para Chapada dos Veadeiros com o ministro Salles. 25 quilômetros de Brasília você tem absolutamente nenhum serviço de celular. Então, achar que o digital resolve a comunicação nos mais diversos objetivos é equivocado. Com relação à sua pergunta, o presidente, aos meus olhos, foi eleito pelo brilhante trabalho do Carlos no digital. O presidente foi eleito pela auge do antipetismo. O presidente foi eleito, infelizmente, pela facada que o alçou a 10, 12, 15 minutos de jornalismo diário em TV, em rádio, em digital, todos os dias. A população brasileira se viu absolutamente sufocada pelo PT, pela corrupção. Eu chamo isso aqui internamente de tempestade perfeita. Então, a boa comunicação é aquela que é técnica e aquela que faz um mix de meios absolutamente equilibrado. Da charrete, da bunda da charrete, a os 30 segundos no horário nobre, da homepage do portal tal, até o locutor tradicional de uma determinada região longínqua dos grandes centros. A gente tem que falar com o público-alvo que nos interessa e a gente tem que falar com o Brasil todo. Uhum. E não é só a televisão, tem a rádio também, né? Rádio? Rádio acho que é o meio mais democrático até hoje. O pessoal normalmente entra no carro, liga lá, tá plugado na rádio, pode estar fazendo qualquer coisa. Arrumando a casa, dirigindo, fazendo qualquer tipo de atividade, mas escutar ele está escutando. E você tem os podcasts, você tem todo o conteúdo transmitido em áudio, quer seja emissora formal de rádio ou quer seja conteúdos customizados, são totalmente aderentes, dão um resultado muito, muito positivo. Uhum. Hoje em dia você já tem os programas de rádio sendo streamados no YouTube, então sim, hoje em dia cada vez converge mais para multiplataforma todo o mix de comunicação. Uhum. Tem lá a Jovem Pan, agora a Brado Radio lá, uma iniciativa nova na Bahia, o pessoal está fazendo exatamente, nem fala mais já, fala web é rádio. É a rádio, mas se você quiser entrar lá na internet, no link dos caras, você consegue ver via YouTube ou qualquer outro aplicativo, ver a imagem dos comentaristas e é bem interessante, tem atraído bastante a audiência do público. E como vocês sabem, o presidente Jair Bolsonaro ele é uma pessoa ultra sincera. Ele não se permite ser tolhido pelo politicamente correto
Então o que vem na cabeça dele ali, ele fala. E eu acredito que isso é muito saudável até para os brasileiros conhecerem, de fato, quem é o seu presidente. E foi esse estilo que o carregou até a presidência da República. Esse estilo do presidente, ele afeta alguma coisa a comunicação? E também, por outro lado, por ele ser uma pessoa muito antenada nas redes sociais, isso influencia o trabalho de vocês? Porque a qualquer momento ele pode estar chegando numa cidade, pega o celular dele, que eu já vi isso acontecer, ele fala, Eduardo, abre a live aí, vai lá, abre a live e começa. E então, em primeira mão, está saindo no Facebook do presidente, não está saindo pela SECOM. Como é que vocês lidam com esse jeito espontâneo do presidente? Eu costumo descrevê-lo sobre o tripé da honestidade. Não pode criticar o presidente, hein? Eu descrevo o presidente no tripé da honestidade, da humildade e da sinceridade, que é o atributo que você descreveu agora aqui na sua pergunta. A comunicação hoje exige dinamismo, a comunicação exige que cada minuto do presidente, dos seus ministros, sejam transmitidos, sejam comunicados quase que em real time. Então, com o advento da tecnologia, a tecnologia possibilitando, o presidente acerta em escancarar para a população brasileira o seu dia a dia. Sim. O presidente, quando vê algum assunto nebuloso, ele manda abrir e transmite, como ele fez na reunião ministerial. Uhum. Ou seja, não há nada no presidente que mereça sigilo, não há nada que mereça ser guardado às quatro paredes. Então, o meu ensinamento que eu recebo dele é de honestidade, de humildade, de temência a Deus e de sinceridade. Uhum. Claro que quando a imprensa resolve tirar do contexto e fazer aquela manchete escandalosa, gera turbulência para a nossa área de imprensa. A gente recebe toneladas de demanda. Tonelada de demanda. Vocês não estão vendo, mas tem um pessoal aqui da assessoria aqui sorrindo aqui atrás, porque eles é que segura esse rojão aqui, né? Porque eu também, às vezes, escuto, Eduardo, como é que você deixa o presidente ficar toda hora falando no cercadinho? Eduardo, como é que ele fala isso? É verdade, mas ele não pode falar. Olha, esquece. Essa batalha é perdida de vocês. Ele vai continuar sendo desse jeito. Não tem jeito. Como eu disse, ele vai se sentir traindo se ele for regular o que ele diz. O presidente, você conhece o seu pai melhor do que eu conheço há 3, 4 anos, ele é intutelável. O presidente, ele não tolera quem o quer colocar sob as rédeas de terceiros. O presidente, essa é uma definição minha, e eu vou dar em primeira mão para a audiência do canal e para você. Eu costumo analisar com cuidado cada movimento aqui do entorno. O presidente abomina BBB. E não é Big Brother Brasil. O presidente abomina os boçais, os burocratas e os bajuladores. Essa definição é minha. Eu trabalho todos os dias junto com a equipe da SECOM para que ninguém no governo se comporte dessa maneira. Não adianta sair abanando a orelha do presidente da República. Não adianta bater palma para ele todas as vezes. Não adianta não mostrar onde cada um erra. A gente tem que fazê-lo acertar mais da forma espontânea que ele é. A gente tem que apontar onde estão os erros e corrigir. E ele é super aberto a isso. Ele escuta. Você é testemunha disso. Sim. Ele é de ótima conversa. Ele para te escutar. Não adianta você vir com 20 folhas de resumo, porque não vai dar certo. Você tem o seu elevator pitch, você tem os seus 30 segundos para entrar e mostrar onde está o erro e dar a solução. Não adianta só ficar levando o erro. Sim. Você tem que dar a solução. Nós, assessores, temos que dar caminho. Nós não temos que levar problema. Isso também acontece de monte aqui. Eu evito levar problema secundário para o presidente. Sim. Isso é importantíssimo, que o que ele tem de mais precioso ali é o tempo. Você imagina, né? A quantidade de ministros que existem, de pessoas... De assuntos estratégicos, assuntos relevantes. Tem que tirar a burocracia do presidente da República, tem que deixar o presidente leve. O presidente já, quem convive com ele, percebe que a rotina dele é uma rotina absolutamente exaustiva. Ele é casa, palácio, palácio, casa. O presidente não pode ir no restaurante comer pizza. O presidente não pode ir na praia caminhar. O presidente com muito custo sai para andar de jet ski, onde ele espraia... Ou vai lá pro Guarujá lá, dar uma volta de motocicleta. Isso, Guarujá, na moto, no jet ski, 3, 4 jogos de futebol, quando permitia ir para jogo de futebol,
E é uma vida triste. É uma vida, uma rotina... É penoso, é penoso. Exato. Então, o que eu puder fazer para criar oportunidade para ele extravasar, eu tento. E eu sei o que ele gosta e procuro oferecer agenda, respeitando toda a tradição do cargo, toda a segurança dele, cumprindo o que o GSI me deixa fazer. O presidente gosta de churrasquinho de gato, jogo de futebol e domingo lá ver o Palmeiras dele lá, tá feliz da vida. Pastel, bem lembrado. Isso. E ele gosta muito de contato com o povo. Sim, então, sim. Esse novo comportamento dele de parar em lugares não previstos, essa rotina dele de almoçar fora aqui em Brasília, eu achei sensacional. Então, quando ele decide, ele vai almoçar cada dia num restaurante diferente, numa região diferente. Em cada uma das viagens, ele manda parar o helicóptero em lugar absolutamente inesperado. Isso daí é outra coisa que vocês podem tirar o cavalinho de chuva. Não adianta falar comigo, falar com o general Heleno, não vai falar com ninguém. Ele vai continuar fazendo isso, tá? Não tem jeito. Eduardo, pode vir um cara e fazer de novo aquela maldade. A gente sabe disso. Mas é um risco também que ele sabe que existe. Até porque antes da facada ele já falava isso, né? Desse risco de tentativa de assassiná-lo. Mas eu acho que ali é o momento onde ele recarrega a sua bateria, exatamente, onde ele tem um contato com o público, onde ele de fato consegue ter essa proximidade que ele sente tanta falta. Porque ele era uma pessoa comum que ia lá na esquina, na água feira, de coco, na praia, pastel, né? Falava com o garçom, conversava com pessoas na rua aleatoriamente. Ele sente falta disso. E isso daí acaba também norteando o trabalho dele aqui como presidente da República. Então, certamente ele vai continuar fazendo isso, né? Deus queira continue protegendo ele, porque é complicado. E falando, já que você deu um furo pra gente aqui, falando do Big Brother, eu lembrei de uma pessoa que não gosta muito da gente, de nome Patrícia Campos Melo. Patrícia Campos Melo já fez algumas notícias, como por exemplo, entre o primeiro e o segundo turno, aquela da Folha, em que ela vinculava o sucesso do presidente Jair Bolsonaro a uma equipe de robôs de disparos em massa de WhatsApp, que depois comprovou-se falsa. Além disso, o PT pegou isso, entrou no TSE, o TSE absolveu o presidente Bolsonaro, fato que não ocorreu com o Haddad, né? O Poste acabou sendo condenado. O Poste me acusou durante a campanha de ser a máquina de dispersão de fake news e que eu liderava grupos de zap, e todo o mercado publicitário sabe que o meu relacionamento e minha contribuição voluntária na campanha foi de TV e de rádio na aproximação do presidente, do então candidato com essas pessoas, mas foi uma enxurrada de acusações absolutamente sem nenhum fundamento. Acuse-os do que você faz, xingue-os do que você é, uma máxima atribuída a Lenin, né? Um dos pais do comunismo. E o mais engraçado foi que na CPMI das fake news, que eu chamo de CPI dos memes, o Hans River, ele chegou na cara lá do Rui Falcão e falou: olha, para o Jair Bolsonaro, ele trabalhava numa empresa que fazia disparo em massa, né? Eu não fiz disparo em massa não, a gente até achava estranho. Mas agora, para o senhor Rui Falcão, deputado federal do PT, um dos fundadores do PT, a gente já trabalhou. E obrigou ele a passar o vexame de ter que fazer uma nota se retratando. Não, mas foi legal, não sei o quê. Aquele negócio que petista sabe, né? Passar aquele verniz para deixar a sua massa de gados firme e forte lá, apoiando esse sistema fascínora, que é esse socialismo, comunismo, progressismo, chama do que você quiser, bolivarianismo. Mas a Patrícia Campos Melo é o seguinte, ela também acusou, fez uma matéria, dizendo que a SECOM estava financiando apenas blogs e meios virtuais que apoiavam o presidente Bolsonaro. Isso de fato existe? É verdade? Vamos deixar claro aqui, até agradeço pela pergunta. Quando eu cheguei aqui na SECOM, a comunicação digital, a relação entre a SECOM e o Google, ela tinha a presença de um intermediário, que ficava aproximadamente com 35% a 40% de cada centavo investido. Por ordem minha e cumprida pelo secretário à época, o Glenn Valente, ele excluiu o intermediário, dando mais economicidade a cada real investido. A SECOM sempre de forma muito técnica trouxe o Google para perto, um gigante, uma plataforma com bastante presença, bastante assertividade na comunicação digital. As agências de publicidade que atendem a SECOM estreitaram a relação conosco e sempre foi feito um trabalho muito técnico, com muita economicidade no que diz respeito à campanha e comunicação digital, no que diz respeito à métrica digital. Em minha gestão aqui, que fique claro isso, nesse 1 ano e 6 meses, 8 meses que eu estou aqui, nenhum real
foi investido em blog. Nenhum real foi feito em blog algum. Ao contrário das antigas gestões, ao contrário dos que me antecederam aqui, que enxurrava dinheiro, que jorrava dinheiro em blog de esquerda, em blogs notoriamente que vendiam os seus espaços para propagar mentira, para propagar bandeira. A SECOM da gestão do presidente Bolsonaro jamais investiu de forma direta ou indireta em blog algum. Toda a comunicação digital foi feita através do Google, um dos produtos do Google, que é o Google Ads, que serve a publicidade, que dispara a publicidade, que faz a publicidade, as peças publicitárias, seguindo critérios de objetivos de comunicação. Então, se ocorreram erros por parte do Google, o Google ressarciu o erário público, assim, de forma absolutamente irrisória no seu percentual todo, no caso da reforma da Previdência, de 55, 58 milhões de reais, nós estamos falando 484 reais que foram parar em meia dúzia de sites, sejam eles de direita ou de esquerda, para ficar mais escancarado ainda que não há privilégio e nem perseguição e nem a ninguém. Então, a SECOM, bem como a agência responsável pela comunicação da nova Previdência e as demais campanhas, sentaram com os órgãos controladores, com o TCU, com a AGU, de forma clara, de forma transparente, explicaram todo o processo de funcionamento, de mídia digital. É um tema novo para os ministros do TCU, é um tema novo para todos os colaboradores da SECOM, é um tema novo para mim. A velocidade onde a tecnologia evolui, ela é mais rápida, em que todos possam ter os ensinamentos atualizados. Então é um desafio para todos. Cuidar do erário público, servir a publicidade de forma correta. É óbvio que ninguém quer a publicidade chegando em sites lá fora de jogos de azar, em sites que promovam qualquer bandeira contrária às do presidente, às da população brasileira. E tenham certo que enquanto eu estiver aqui, enquanto o presidente estiver aqui, será cumprido de forma técnica, de forma profissional, todo e qualquer investimento em comunicação. Não, perfeito. Indo só um pouquinho mais a fundo para detalhar, caso não tenha ficado claro para você, é que é o seguinte, o Google, ele conta com um serviço chamado Google AdSense. Então o que a SECOM faz? A SECOM contrata esse serviço do Google, que dá conta de espalhar a informação de acordo com aquilo que o internauta pesquisa na internet. Então, por exemplo, a pessoa que está acostumada a viajar muito, isso às vezes acontece, né? Aparece uma propaganda de uma oferta de voo para você no Instagram. Vai dizer que você nunca reparou isso. E o que o Fábio acabou de falar é que existiu um intermediário nessa relação. E não tem necessidade, a SECOM ela tem competência e grandeza suficiente para tratar direto com o Google. Mas, a partir do momento que a SECOM contrata o Google AdSense, a SECOM não sabe para onde vai parar essa propaganda, por exemplo, da reforma da Previdência. E ela vai para os mais diversos veículos de comunicação. E na matéria da Patrícia Campos Melo, um dos seus alvos foi o Terça Livre. Só que o Terça Livre recebeu, assim, 54 centavos. 54 reais. 54 reais. Um negócio, assim, ridículo. E outros sites, considerados às vezes por algumas pessoas até de esquerda, também receberam, porque o Google achou pertinente, devido às pessoas que visitam aquele site, achou que, olha, de repente essa é uma pessoa interessada em receber essa informação aqui da reforma da Previdência. O algoritmo do Google, dos produtos do Google, é um algoritmo que se aperfeiçoa a cada minuto, dependendo do comportamento inteligência da artificial. audiência. Exatamente. Toda o backbone, toda a espinha dorsal de engenharia do Google é de inteligência artificial, que se aprimora, se retroalimenta a cada minuto. E como nem todo mundo sabe disso, que o Fábio Van Garten está explicando para a gente, aí é que a Patrícia Campos Melo aposta. Ela aposta que você é ignorante, não sabe como é que funciona, bota no título da matéria: Governo Bolsonaro financia blogs de direita. Aí tu pronto, olha, o governo Bolsonaro tá igualzinho à esquerda. Governo Bolsonaro, segundo o presidente Bolsonaro, serve 2 milhões de anúncios em sites irregulares. 2 milhões de anúncios é menos do que uma propaganda de 5 segundos numa praça pequeniníssima, num veículo que ninguém conhece. Então a gente está aqui para explicar para vocês, né? E lembrar que Hans River acusou Patrícia Campos Melo sob juramento
numa CPMI. Até hoje, Patrícia Campos Mello, a gente espera você para que tenha a hombridade de ir lá na CPMI e ficar à disposição dos deputados e não ficar processando eu e outras pessoas, como você faz, inclusive o presidente da República, quando a gente faz menção ao termo furo. Seja homem suficiente e vá na CPI, faça o seu juramento e fique à disposição dos deputados, igual o Rangiver ficou, que depois dessa matéria que você fez com o Rangiver, ele não consegue mais emprego e está muito mal das pernas. Já você foi promovida, está muito bem nos Estados Unidos, obrigado, né? E para abrir um parênteses aqui, o antagonista que embarcou nessa onda de acusar o Terça Livre de ter recebido verba da SECOM através do Google AdSense, também recebeu, né? Então olha que curiosidade, né? Aqui a minha avó me ensinou uma coisa assim, para falar do sujo, você não pode estar mal lavado. Mas parece que isso daí a nossa imprensa esqueceu. Mas Fábio, vamos lá. Quase indo para os finalmente aqui, eu queria fazer mais uma pergunta para você. Eu vi que teve um subprocurador do TCU que pediu o seu afastamento da SECOM, por você, pelo menos em tese, ter contrariado uma determinação da CGU, que é a Controladoria Geral da União. Que história que foi essa? A CGU já respondeu de forma objetiva e clara ao procurador que a SECOM, toda vez que demandada, terá a demanda atendida de forma pronta, de forma profissional. No caso em especial, ele pedia a lista do site, se eu não me engano, onde a publicidade foi servida. Essa lista pertence ao Google e toda demanda, repito, toda demanda legal que a SECOM sofrer tem o meu compromisso de imediato atendimento, e nós aqui da SECOM confiamos na decisão dos órgãos jurídicos, quer sejam administrativos, quer sejam legais, quer sejam financeiros, e a gente está aqui para atendê-los sem nada a esconder e sem nada a temer. O time da SECOM é um time técnico, é um time dedicado, é um time que ombreia, é um time que acorda muito cedo, que termina o dia muito tarde, que muitas vezes abdica das suas famílias para atender o presidente, os ministros, as demandas de imprensa que são infinitas. É muita energia para combater fake news, é muita energia para atender cliques fantasiosos, manchetes espalhafatosas. A SECOM está aqui firme e forte do lado do presidente da República. Uhum. E nesse ano a gente viu também a criação do Ministério da Comunicação, né? O presidente Bolsonaro anunciou e o ministro passou a ser uma pessoa de carreira política, o ministro Fábio Faria, em que pese ser ali genro do Silvio Santos, talvez o maior comunicador do Brasil. Como é que é a sua relação com ele? E o Ministério, você acha que melhorou ou teve algum outro tipo de influência aqui na SECOM? O ministro Fábio Faria já era meu amigo pessoal, a gente já tinha uma relação de amizade antes dele se tornar ministro. É um dos meus mentores no que diz respeito à articulação política. O Fábio tem, se eu não me engano, 16 anos de chão de Câmara, seu colega deputado. O Fábio me ensina o dia a dia da máquina pública. O Fábio troca muita informação e conteúdo comigo dos bastidores do poder. O Fábio conversa bem com os outros lados da praça. O Fábio evita que a SECOM caia em armadilhas. O Fábio também recebe os nossos ensinamentos no que diz respeito à boa comunicação, à nossa experiência com a imprensa, à nossa experiência com a mídia técnica. Então é um complemento, é um time muito, muito vitorioso. O Fábio trazendo a experiência política dele, a articulação política dele, com a nossa experiência de publicidade, de mídia técnica. Então é um casamento que de fato trouxe uma tranquilidade maior ao presidente. A gente trouxe uma EBC e vai botar a EBC para trabalhar mais junto de nós, os 2.000 colaboradores da EBC, toda a estrutura da EBC em São Paulo, no Rio, aqui em Brasília, para nos ajudar a fazer uma programação mais competitiva, mais alinhada com o Brasil, qual que a audiência do Brasil sempre pediu. Acho que esse daí é um dos grandes desafios, né? Colocar uma grade que realmente entenda o que ocorreu em 2018 e uma grade atrativa para a população, e não uma grade ideológica como, por vezes, você conseguia ver na programação da EBC. Eu fui muito poucas vezes na EBC desde que eu estou aqui. Até um passado próximo eu não era convidado. O ministro, então, à época que você já fez menção no início do programa, não me nomeou como conselheiro da EBC, contrariando toda a tradição do cargo da SECOM.
sendo que a minha área principal é programação de televisão. Não sabia? O SECOM, por tradição da cadeira, é o presidente do conselho da EBC. E ele, numa retaliação clara, nomeou um colega dele com nenhuma experiência na área. Mas já... Tá superado. Página virada. Ele não gostou superado. também quando o Olavo de Carvalho recebeu uma honraria do Itamaraty, deu um salto desse tamanho, enfim. Mas página virada. Eu fui poucas vezes na EBC, agora finalmente ela vive um bom momento. O pontapé do futebol no horário nobre foi... Audiência recorde, inclusive, né? Foi a maior audiência da história da EBC. Gastando R$0. Zero. Foi a maior audiência. Então, é uma conquista da nova gestão, da nossa gestão lá, na confiança que o presidente depositou em mim, no ministro Fábio Faria, no Glenn, que está lá comandando, está inovando. Vamos montar uma programação robusta lá na EBC. Você não pode deixar vir conteúdo ideológico do outro lado do mundo, não, hein? Não. Isso fica tranquilo que isso não vai ter. Então, o casamento com o ministro Fábio Faria é de resultado extremamente satisfatório. Eu estou muito contente com esse movimento. Eu também curti. Eu achei que deu uma levantada. O perfil do SECOM Você, ele acho que mais do que dobrou nas redes sociais. Mas aí é mérito da minha turma do digital, Colombo. É mérito do Colombo, é mérito do Pedri, é mérito das meninas que... Espera molhar o bico. Você sabe que eu sou muito justo. Sim, eu tenho que acreditar quem está trabalhando muitas vezes escondido, muitas vezes longe dos holofotes, que não aparece, como a SECOM também não aparece, mas a SECOM cuida e extrapola e muito as suas competências pela confiança que o presidente deposita em mim. Eu muitas vezes invado outras competências distantes das atribuições do dia a dia, quando a bola está quicando. Já estou vendo a título da Folha de São Paulo. SECOM invade competência e minimiza outros ministros. Então, a gente está aqui para ajudar. A gente está aqui de novo para fazer o presidente brilhar, os seus ministros brilharem, as bandeiras de campanha, do conservadorismo, da liberdade econômica, tudo que ele sofreu, tudo que vocês filhos sofrem, a perseguição do Flávio. Eu tive o desprazer de assistir o Jornal Nacional com o Flávio, 20 minutos de porrada nele, de porrada na esposa dele, de porrada nas filhas dele. Eu sou pai de 3 meninas, assim como ele é pai de 2 meninas, assim como você é pai de uma menina, cumprimento pelo nascimento da Jorge. Para ter coração de aço, é para ter cabeça no lugar, porque não é fácil acompanhar e digerir o que o presidente sofre, o que os filhos sofrem, o que as noras sofrem, o que a dona Michele sofre. Então, até matéria em cima da minha esposa já teve. O cara da época que fez aquela matéria escandalosa, se passando por uma pessoa que precisava contratar os serviços da minha esposa, né, que é psicóloga e coach. O mesmo cara disse Foi para a Globo agora. Esse cara da Globo, o João Saconi, é o responsável por acompanhar a família Bolsonaro. Aí você já imagina quanto de brilho que tem em cada matéria do Globo, né? Meu Deus do céu. Mas enfim. Mas são 2 pesos, 2 medidas sempre. São 2 pesos. São 20 minutos do Flávio e nenhum minuto do que acontece lá em Jurerê Internacional, no Café de la Musique. Sabe lá Deus o que aconteceu naquela boate com aquela menina lá. Isso poucos sabem. Eu até digo à audiência do canal aqui do meu amigo Eduardo, investiguem mais fundo o que aconteceu no episódio do Café de la Musique, lá em Jurerê Internacional. Veja quem estava participando desse episódio e vejo com muito bons olhos o que o ministro Gilmar Mendes fez de reabrir o caso, de questionar o magistrado de lá. Então é importante saber, é importante que todos saibam, é importante que a gente tenha uma imprensa livre, a democracia da fala, bandeira essa que o presidente sempre pregou desde o meu primeiro contato com ele, mas há que se registrar a absurda perseguição ao presidente, à sua esposa, aos seus filhos, às suas noras, de forma desleal, de forma absolutamente injusta, de forma absolutamente a ultrapassar todo o bom senso que a comunicação reza e prega. Fábio, o bate-papo tá bom, mas sei também que você tem uma agenda extensa para cumprir. E no final aqui, a gente sempre termina, encaminha para o final com a hora do livro. E o livro que a gente está dando de presente aqui para o Fábio não é por acaso, é uma mentira para mim sobre o desarmamento.
escrito aqui pela referência nacional no assunto, Benê Barbosa. E eu estou dando para você, já obrigado. dando a deixa para você contar para nós aqui, como é que foi essa história lá em São Paulo, que você reagiu a um assalto, fez uso da arma de fogo e prendeu o bandido. Duda, eu não vi o meu pai e minha mãe há um mês na ponte aérea São Paulo-Brasília, passei para cumprimentá-los na rua, deixei o carro aberto. Que bairro que é lá em São Paulo? Lá no Jardins, em São Paulo. Bairro Nobre lá. Bairro Nobre. E quando eu desci do carro, eu calcei bem a arma na cintura, deixei o celular no carro, deixei minha carteira no carro, só que eu calcei bem a arma, a pistola, na cintura. E quando eu estava dando um abraço na minha mãe, ela me entregou um óculos que ela tinha refém trocado as lentes, veio o assaltante, o criminoso, e falou, passa o relógio. Meu relógio não estava nem à mostra. E aí eu botei o meu pai e a minha mãe atrás de mim e pedi para ele repetir, me fiz de desentendido, perguntei, eu não entendi. Passa o relógio, você perdeu. No que ele gesticulou, eu vi uma janela de oportunidade, tenho treinado bastante, até mando um abraço pro nosso agente da Polícia Federal, agente Campete. O Campete é instrutor já. Eu sei. Já aprendeu uns caras importantes aí já. Eu sei disso. Campete tem me dado umas aulas, tem me dado toques muito bacanas. Tenho treinado em São Paulo, na Interarmas, tenho treinado aqui em Brasília. Interarmas de Maurício também, Isso, mandar um abraço. Vera, Maurício Vera. Quando sempre falam de ti. Poxa, gente finíssimas. Tenho treinado quando estou em São Paulo, tenho treinado aqui em Brasília de vez em quando o tempo permite. E eu vi a janela de oportunidade, como o Campete sempre fala, e eu saquei bem sacada a arma. Toda a coragem do criminoso se transformou em covardia. Ele virou e falou, não atira. E virou as costas e saiu correndo. E eu saí correndo 2, 3 esquinas atrás dele. E um cidadão de bem deu uma rasteira nele no momento que eu estava bem perto, correndo pelo meio na rua. Parecia a cena de filme, descendo a Bela Sintra com arma em punho, gritando, e o cara gritando, correndo entre os carros, até que o cara tomou uma voadora, ele caiu, eu caí junto. E rendi o cara. E o cara, até onde eu sei, permanece preso, foi preso em flagrante. Já tinha 3 passagens pela polícia, e é menos um criminoso que vai aterrorizar a vida do cidadão paulistano. E uma arma bem usada, uma arma bem treinada, o cidadão bem treinado, a possibilidade de ter arma, a possibilidade de você treinar, em que pese as poucas críticas que eu recebi dos aposentados, dos consultores de segurança, que nunca sofreram na pele isso, eu repetiria totalmente a minha conduta, porque jamais permitiria que ameaçassem o meu pai, a minha mãe, os meus familiares, os meus amigos, sempre com treinamento, sempre vendo a janela de oportunidade dentro da ocorrência. Muito bom. E eu incentivo as pessoas, né, a terem, né, claro, desde que qualificadas, com preparo, com arma legal, a ter esse tipo de conduta. Porque se não tiver essas pessoas, os criminosos vão ficar cada vez mais tranquilos para cometer os seus crimes. Vai lembrar que em 2019 o presidente Bolsonaro alterou algumas regulamentações de Estatuto de Desarmamento, alterou alguns decretos, facilitando o acesso às armas de fogo, e em 2019 o número de homicídios, dentre outros crimes, reduziu 20%, o que prova o que a gente sempre disse para vocês, né? Posso fazer um pedido para o parlamentar? Manda ver. Está muito difícil embarcar com arma nos voos de carreira. Então lhe peço para que edite uma lei, um projeto em que eu já tenho um projeto de lei nesse sentido, né? Não faz muito tempo assim, mudou, salvo engano, até uma resolução da ANAC. Ela permite apenas que embarque armado, e é o procedimento em que você passa na PF, passa no check-in, cientifica a Polícia Federal, cientifica a companhia aérea e entre armado, que é o procedimento mais célere, né, do que você despachar a arma, que aí é uma dor de cabeça só. É esse que eu me refiro. A novidade permitiu apenas que os policiais federais, com via de regra, entrassem em voos armados. Então todos os outros, quem tem porte, atiradores, colecionadores, PM, Polícia Civil, PRF, enfim, tem que despachar suas armas, o que não faz sentido algum. Nenhum sentido. Porque, imagina só, Israel e Estados Unidos fazem isso, de colocar agentes federais armados para que o voo fique mais seguro. Não faz sentido você achar que está mais seguro no local onde o policial está desarmado. Então, o projeto de lei que eu fiz, muito bem fundamentado, salvo engano, é de número 9902 de 2018, foi aprovado ano passado na Comissão de Segurança Pública, e agora a gente está esperando que seja formada novamente a Comissão de Viação e Transporte, para que seja aprovado lá
e dar sequência na tramitação do projeto, o que vai permitir que quem tem o porte possa embarcar com a sua arma, porque isso daí significa mais segurança. E vale lembrar, o Brasil nunca teve, né, mesmo com o procedimento antigo, onde permitiam-se mais categorias entrar armadas nos voos, o Brasil nunca teve qualquer tipo de, sequer, acidente em voo com essas armas de fogo. Então é isso daí. Vangar, muito obrigado. Show de bola. Obrigado. Quer deixar aí uma mensagem final para o pessoal, para a área de comunicação, momento de pandemia, enfim, algo que você sinta relevante, aproveitar a nossa audiência, mandar aí para o nosso internauta? Quem quiser vir conhecer a SECOM, ela está de portas abertas para todos, ela vai poder participar do dia a dia daqui, a gente responde pergunta. Tenham na SECOM um porto seguro do presidente, a segurança das bandeiras de campanha. A gente é um fiscal do conservadorismo, a gente é um fiscal da liberdade econômica. Tenham em mim olhos, ouvidos, boca de todo brasileiro que gostaria de estar sentado nessa cadeira. Eu estendo a vocês o meu abraço. Fiquem do lado do presidente, que a gente vai vencer mais essa. Um abraço. Beleza. E para você que está nos acompanhando até agora, a gente agradece a audiência, pede aquelas coisas clássicas, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho, etc. Sempre agradecendo você também que deixa o seu comentário para nortear melhor o nosso trabalho. E fica ligado porque certamente na semana que vem vai ter mais O Brasil Precisa Saber. Um abraço, fica com Deus, beleza? Top. Até mais. Valeu.